Então, não tivemos ainda data show, mas sabe o que a gente tem hoje? A gente tem uma mensagem de Deus para nós. Amém. Então, muitas vezes, nós nos pegamos em números, na verdade. Eu e a Fátima, a gente tem produzido alguns vídeos aí lá para o nosso canal do YouTube. Às vezes você fala assim, nossa, não tem tanta visualização, né? E às vezes eu faço um vídeo de oração e dá lá 900 visualizações. Você fica pensando assim, nossa, só isso? Mas se uma pessoa dali foi tocada pela palavra, isso é para Deus. Na verdade, a gente tem que fazer assim. E nós estamos aqui, você está aqui representando a sua casa, a sua família, porque o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque Ele tem uma mensagem da palavra, do coração de Deus para você. E nós continuamos então, como tem sido aqui neste mês de maio, a nossa série, a série Famílias Firmadas na Rocha. E hoje é a mensagem de número 4, o Evangelho no casamento e na criação de filhos. E o texto base da lição é Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 5. Eu vou ler do capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 4. O Evangelho no casamento e na criação de filhos. O que é que o Senhor tem para nós aqui nessa noite? Você vai perceber que Ele tem muito. Independente se você é casado, se ainda não casou, se já casou há 10 anos, 20, 30, 50, a palavra de Deus é para nós, né? Para os nossos filhos, independente da idade que eles tenham. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva para nós. E o texto em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, que somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito interessante a gente ler essa carta aos Efésios. O pastor Augusto Nicodemos vai dizer que aqui, nessa carta, Paulo fala muito sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão, e como nós precisamos do Espírito, como nós precisamos nos permitir sermos cheios do Espírito. No seu livro Cheios do Espírito, ele vai trabalhar Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai dizer que talvez uma tradução melhor do verbo enchei-vos seria sejam cheios do Espírito, no sentido de permitam que o Espírito Santo seja cheio da sua vida. Por que isso? Porque eu vou permitir Deus, porque às vezes nós impedimos a ação dele na nossa vida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando a gente olha para essa carta, você vai perceber Paulo falando muito sobre uma pessoa, né, que busca uma vida no Espírito, que busca essa vida, essa espiritualidade no sentido desta companhia, né, no sentido desta parceria entre você e Deus, para que você seja cheio da presença dele, para que você viva de acordo com a vontade do Senhor. É interessante que quando nós olhamos para esse trecho aqui em Efésios, no capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar muito sobre família, sobre o tema da nossa série desse mês, né? E quando a gente olha para famílias, meus irmãos, existem casas que têm muita estrutura, não tem? Mas não tem direção. Será que é vontade de Deus
que esta seja uma realidade na sua vida. Enquanto eu vou dar alguns exemplos aqui, eu gostaria que você pensasse: será que é isso que Deus deseja para mim? Uma casa com muita estrutura, mas sem direção? Já pensou? Você tem tudo da mais alta tecnologia dentro da casa, mas ninguém ali sabe o porquê que a família existe. Existem casamentos em que o casal continua junto, mas emocionalmente distante. Será que essa é a vontade de Deus para nós? Existem filhos cercados de recursos, né? Os meninos têm tudo, né, que o dinheiro pode comprar, mas eles estão carentes de discipulado bíblico. Será que essa é a vontade de Deus? Quando a gente olha para esses exemplos, irmãos, nós percebemos que o problema existente dentro de muitas casas não é falta de informação. E muitas vezes não é nem falta de informação no sentido da informação que a palavra de Deus nos traz. Porque a palavra de Deus nos traz informação, mas às vezes o que falta é transformação. Às vezes o que falta é transformação. Eu estava no seminário, eu lembrava do pastor Ricardo Agreste, ele dizia nas aulas de liderança, ele falava assim: muito cuidado com a pizza depois do culto. Nós fomos perguntar para ele, você já deve ter ouvido esse exemplo, o que é a pizza depois do culto? É aquele momento em que a família sai da igreja e ali os filhos estão olhando para a postura dos pais, e aí o filho viu que o pai dele chegou numa liderança da igreja, num pastor, ou num presbítero, ou numa outra família, num outro irmão, e abraçou: oh meu irmão, meu querido, tudo bem? Como é que você está? E o filho está vendo isso, e de repente, na hora que entraram no carro, foram para casa, na hora que estão lá comendo a pizza, o filho está vendo o pai falando para a mãe, falando mal daquele irmão. Não suporta aquele irmão. O filho está falando: ué, peraí, meu pai abraçou ele, deu tapinha nas costas, agora que você tem uma, então, né, você tem uma boa semana, e agora meu pai está agindo assim. Então, muitas vezes isso acontece por falta de transformação. Aquilo que nós estamos fazendo aqui deve gerar transformação. Aquilo que nós lemos na palavra, perto está o Senhor daqueles que o temem, né? Isso é para que a gente possa ter, em primeiro lugar, a informação, mas não a informação para você guardar na mente e deixar guardadinho. Conheço, já li um versículo, está lá no Salmo, a gente ainda fala, está lá no Salmo 145, você não está, mas às vezes isso não transforma, né? Não é essa a vontade de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele não serve apenas para tirar a nossa alma do inferno e levar para o céu, ele serve para transformar a nossa vida. Eu já queria perguntar: você tem sido transformado por aquilo que você tem acompanhado aqui na igreja? Nas aulas da escola dominical, muitas vezes a gente sai e fala: nossa, como hoje, né? Trouxe a aula aqui, nossa, que aula maravilhosa, mas o que é que isso tem trazido de transformação para nós? E aí, se não está trazendo transformação, a culpa não é do neto que trouxe a lição, a culpa é minha, se eu não estou buscando isso, não é verdade? Paulo, aqui aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Nos capítulos anteriores, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ele vai trabalhar o efeito prático dessa transformação que a vida de Jesus deve produzir na sua. Ele vai falar sobre como você deve viver na igreja, como você deve viver no mundo. Ele vai ensinar como você deve viver dentro da sua casa. E ele vai ensinar aqui nesse texto, né, que a doutrina verdadeira, as doutrinas que ele trabalha aqui nessa carta, elas servem, né, para produzir essa vida transformada, né, na minha vida, na sua vida. Famílias transformadas, famílias que estão vivendo aquilo que estão aprendendo. Quando o Evangelho governa a família, o casamento, a criação de filhos, né, essas áreas aí da nossa família, elas vão ser transformadas, elas vão refletir a graça de Cristo. Esse texto traz para nós muitas lições. Eu gostaria de trabalhar 3 pelo menos com vocês. Então, quando você olha na sua Bíblia, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, nós temos a primeira lição que diz que o Evangelho transforma o casamento. O Evangelho transforma o casamento. Então, o texto está falando sobre isso, e ele diz nos versos 22 e 23: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Eu já disse para alguns aqui, eu quase apanhei uma vez na igreja por causa desse texto, né? Casamento do meu irmão mais novo, e ele me convidou para, junto com o pastor da igreja dele, para nós estarmos ali. Ele me chamou para dirigir a mensagem do casamento, e eu usei esse texto.
E eu não sou um homem baixinho, tenho 1,93. Tinha um camarada que ia ser uns 10 centímetros mais alto que eu, e ele cruzou os braços assim, e ele ficou me encarando. Eu falei, gente, será que eu falei algo errado? E na porta da igreja, quando a igreja está toda saindo, ele olhou para mim, apontou o dedo e falou, como é que você tem vergonha na cara? Não, como é que você me fala uma coisa dessa? Que a mulher tem que ser submissa? Mas eu havia explicado, como eu pretendo fazer aqui, mais uma vez o texto. Mas as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas vão dizer que a Bíblia é machista e que a Bíblia não valoriza a mulher, e muitas vezes usando textos fora do contexto. E já diz o ditado que um texto fora do contexto ele produz um pretexto. E aí, mas aqui o apóstolo Paulo ele ensina, e a primeira lição nos diz que o Evangelho transforma o casamento. E quando ele diz que as mulheres devem ser submissas, eu fui procurar o que significa essa palavra submissa. Submissão, e vem do grego hipotassó, que é formado por duas palavras, hipo, debaixo, e tassó, colocar em ordem, organizar. Então o texto literalmente, ele significa o quê? Colocar-se sob uma ordem, alinhar-se voluntariamente, subordinar-se, pode ser também entendido e traduzido como cooperar dentro de uma estrutura. Então, a ideia principal que o texto está trazendo aqui, quando Paulo diz as mulheres sejam submissas ao marido, não é a ideia de inferioridade, mas é uma ideia de um relacionamento ordenado. Deus está ordenando as coisas, e Ele está colocando tudo na mais devida ordem para que a paz reine, para que a gente entenda, o casamento ele não é uma disputa, o casamento é uma união, não são forças brigando uma contra a outra, são forças se unindo para um propósito maior. Como é que essa palavra ela era usada aqui no contexto do Novo Testamento? No grego antigo, esse termo, submissas, aqui no grego, ele podia ser usado em contextos militares, muitas vezes. Tropas eram organizadas sob liderança, a palavra muitas vezes era essa. Essa palavra era usada também em relações sociais de autoridade. No Novo Testamento, frequentemente também, com esse sentido voluntário, esse sentido espiritual. Então, meus irmãos, aqui em Efésios 5, muitos estudiosos, eles entendem que Paulo, ele fala de uma disposição voluntária da esposa cristã em caminhar em unidade com a liderança espiritual do marido. O marido recebeu uma missão. E muitas vezes a gente pensa, receber uma missão é um privilégio, mas um privilégio que traz também uma grande responsabilidade. E ele colocou a mulher para ser uma auxiliadora, para estar sob a missão do marido. Eu vou dizer algo aqui, eu sei que tem alguns maridos aqui. Irmãos, quando a gente está sendo nossa esposa, a gente fica perdidinho, não é verdade? A gente fica perdidinho. Na verdade, nós não somos autossuficientes. E a ideia aqui é desta unidade. São de forças trabalhando voluntariamente, em união, com um propósito, para alcançar um propósito maior. Ser uma família, de acordo com a vontade do Senhor. Muitas Bíblias, elas vão traduzir esse termo aqui, não apenas por submissão, mas algumas traduções elas vão dizer dessa passagem, sujeitai-vos, outra versão vai dizer, sejam submissas, submetam-se, estejam sujeitas, e todas essas traduções, elas levantam aqui a ideia, tentam transmitir a ideia de um reconhecimento de uma ordem relacional no casamento. Agora, quem pega esse texto e tira do contexto, esquece de um detalhe muito importante. Olha na sua Bíblia, nós estamos lendo o verso 22, não estamos? Mas para entender essa submissão da mulher, a gente tem que voltar um versículo antes e ler o verso 21, que diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No grego original, o verso 22, o versículo 22, ele depende diretamente do versículo anterior, que vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, esse verbo submeter, ele não aparece aqui pela primeira vez falando que a mulher tem que se submeter, ela aparece para o homem também. O homem tem que se submeter, uns aos outros no temor de Cristo, Ou seja, aqui o contexto é de humildade mútua entre os cristãos.
Então, se alguém dizer assim, a Bíblia diz que você tem que se humilhar diante do homem, não, está usando o texto fora de contexto. A esposa, ela deve estar sob a missão do marido, porque o marido está também sob a missão de estar submisso a Cristo. O marido também está sob autoridade. O marido, ele não deve entender, nossa, eu sou aqui o chefe, né? Eu sou aqui o líder, eu sou aqui o carrasco. Muitos vivem dessa forma, eles estão equivocados. Paulo não apresenta o marido como um tirano, mas ele apresenta como um homem, né? Como alguém que deve amar. No verso de número 25, ele diz como esse homem deve amar. Olha lá o verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Quando a gente lê Cristo se entregou pela igreja, como é que ele se entregou? Ele entregou o quê? Ele entregou um pouquinho do tempo dele, né? Ele entregou um dia da semana dele. Eu vou fazer um serviço voluntário. Não, ele entregou a vida. A vida. É muito interessante a gente perceber isso. A esposa, ela é sim chamada ao respeito, à cooperação, né? Porque o marido é chamado também, assim como a esposa é chamada, o marido também é chamado a um amor sacrificial. O desejo de Deus é que nós sejamos maridos que, se for necessário, nós entreguemos a vida pelas esposas. É isso que o texto está dizendo. Para isso, a gente precisa, né? Para que isto seja uma realidade dentro da casa, a gente precisa do Evangelho, né? Porque de fato a liderança bíblica, né, não é permissão para domínio, muito menos para domínio abusivo. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e lembrei de um livro muito interessante. Se você é casado, você quer esse casamento de acordo com a vontade de Deus, leia o livro de Tim Keller, O Significado do Casamento. E nesse livro, Tim Keller, o pastor Tim Keller, já falecido, ele escreveu o seguinte: de que você precisa para fazer o casamento dar certo? Ele responde: você precisa conhecer o segredo, o Evangelho, e como ele lhe dá o poder e o modelo para o seu casamento. A experiência do casamento lhe revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Em contrapartida, ele continua, a compreensão melhor do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda com o seu cônjuge ao longo dos anos. Lá na página 60, e ele continua dizendo o seguinte, na página 61, o Evangelho pode encher nosso coração com o amor de Deus, de modo que sejamos capazes de lidar com as situações em que nosso cônjuge não nos ama como deveria. O Evangelho nos ajuda nisso. Então, o que é que Paulo está trazendo aqui para o contexto do casamento? Ele está trazendo um contexto, meus irmãos, que nós devemos trazer para todas as áreas da vida. Você pode tirar esse contexto que Tim Keller está colocando, né? Ele está dizendo que o Evangelho pode encher o nosso coração com o amor de Deus, de modo que eu, cheio com o amor de Deus, eu seja capaz de lidar com situações em que as pessoas não me amam como deveriam. Ou seja, a gente pode trazer isso aqui para a comunhão da igreja. Para a comunhão da igreja. Você pode trazer isso para a sua família. Você pode trazer isso para relacionamentos do seu trabalho. Muitas vezes você não vai ser reconhecido como você gostaria. Você vai se sentir traído, mas o Evangelho vai te ajudar nisso. Porque o Evangelho vai te lembrar que você pode ter sido traído por muitas pessoas, mas o Evangelho, que a gente também pode entender, né, como as boas novas, você pode entender o Evangelho como a história da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo. Ele vai te apontar para Jesus e vai fazer você lembrar: ei, você não é o primeiro que se sente traído, ele foi traído. Você não é o primeiro a se sentir menosprezado, ele foi menosprezado. Zombaram de mim. Zombaram antes de zombar de você, zombaram dele. E ele caminhou e ele entregou a vida por pecadores, por nós. Irmãos, isso é fantástico. Isso é restaurador na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que você foi deixado para trás, você foi traído, você se sente menosprezado. Há tempos atrás eu conheci uma pessoa, já adulto, pai de família, e nós tivemos uma relação legal. Eu falei assim: nossa, esse cara aqui vai ser um grande amigo. De uma hora para outra, virou as costas, foi embora.
Nunca mais procurou. E até hoje eu não sei porquê. Sinceramente, não sei. Mas eu entreguei nas mãos daquele que sabe o que é ser deixado para trás. Eu entreguei nas mãos daquele que sabe o que é ser menosprezado. Porque o Jesus, qual eu sirvo, ele passou por tudo isso. E ele mesmo, sendo Deus, ele tem sido misericordioso comigo. E a misericórdia dele basta para mim. Então tem coisas que a gente não vai entender, meus irmãos. Tem coisas que você não vai entender por que aconteceu comigo. Mas quando a gente olha para o Evangelho vai te mostrar que mesmo assim, você se sente que foi deixado para trás, mas existe alguém que nunca vai te deixar para trás. Você se sente menosprezado, mas existe alguém que nunca vai te menosprezar. Existe alguém, eu me sinto abandonado. Existe alguém que nunca vai te abandonar. Existe alguém, a gente vai ver isso amanhã, mais uma vez aqui à noite, às 19h30, estudando um livro, Santificação Profunda. Existe alguém que te ama, que é a essência, né, da compaixão. O autor do livro diz assim: nunca houve uma pessoa com mais compaixão do que Jesus. Nunca houve alguém que se compadecesse tanto dos outros como Ele. E Ele nos ama. Então, quando isso acontece com as nossas vidas, quando a gente se sente assim, a gente corre para Ele. E aqui, olhando para o contexto do Evangelho, né, a gente precisa entender isso. E Paulo, ele faz uma correlação muito interessante nesse texto aqui. Eu nem vou ler os versículos todos, nós já lemos. Mas aqui, no capítulo 5, a partir do verso 22, ele ensina que o casamento ele vai apontar para algo maior, a relação entre Cristo e a igreja. E ele vai ensinar dessa forma que o casamento não é apenas uma convivência civil ou uma parceria doméstica, mas é uma aliança espiritual. Então, para aqueles que ainda estão dentro dos casamentos, independente de como esteja, aos maridos eu diria o seguinte: ame como Cristo amou a igreja, com esse amor sacrificial, protetor, santo e perseverante. Por mais que nós nos sintamos fracos, mas o nosso modelo é Ele. As esposas respondam com honra, cooperação, respeito piedoso. E entendam, a mulher não é inferior, a esposa não está em papel de inferioridade, mas ela está debaixo dessa ordem criada por Deus. Eu ouvi uma mulher uma vez dizer que é uma bênção ser submissa a um homem que teme a Deus. Eu ouvi uma mulher dizendo isso. Então, esse é o modelo. Pastor, mas eu não estou casado mais. Mas olha, nós temos outras relações. Você pode pegar tudo isso que eu estou dizendo aqui e trazer para o relacionamento com os filhos, com os seus irmãos, né? Alguém aqui tem uma família que é tão perfeita que você não vê nenhuma área, não tem relacionamento difícil, complicado com ninguém? Não existe. Isso é uma utopia. Só existe em propaganda de margarina. Aquela família linda, maravilhosa, aquele dia que não tem nenhuma nuvenzinha no céu. O dia está perfeito, só que a vida não é perfeita. Mas o que é perfeito, né, é a companhia de Jesus, é a disposição que Ele tem de caminhar com a gente. Eu gosto de um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, e ele olhando para esse texto, para essa questão da mulher ser submissa, ele diz assim, olha só que interessante: nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica. Segundo a atmosfera moral e religiosa da família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Ora, em sua bondade para com a mulher, o Senhor, que sabe perfeitamente que dentro do núcleo familiar a maior parte do cuidado dos filhos repousa sobre a esposa, agradou-se em não sobrecarregá-la. Olha que visão interessante. Henrique está olhando para o texto, estudando, um estudioso da Escritura Sagrada. Ele consegue ver a graça de Deus. Ele fala assim: Deus ele não quer sobrecarregar a mulher, né? Agradou-se em não sobrecarregá-la. Ele continua dizendo: é por isso que colocou a responsabilidade última do tocante à família sobre os ombros do esposo, segundo os dons que a este foram dados na criação. Então o desejo dentro do casamento, meus irmãos, o desejo é que o homem ele seja o líder, mas um líder que se submete a Cristo. Porque
na responsabilidade dele está a responsabilidade sobre a sua esposa. A Bíblia diz em outros textos como sendo reconhecido como uma parte mais frágil, né? E ela tem essa responsabilidade grande sobre os filhos também. Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque hoje em dia dificilmente a gente olha para um casal onde só o marido trabalha. Na verdade, alguns estudiosos dizem que há 50 anos atrás, para que a renda da família fosse uma renda básica ali para a sobrevivência, um só trabalhar. Hoje, para ter a mesma renda, tem que ser os dois. Mas eu tive a bênção de ter a minha mãe ali em casa, trabalhando sim, trabalhando dentro de casa. Ela foi uma bênção na criação da minha vida e dos meus irmãos, porque a mulher é uma bênção. Para a gente passar para a segunda lição, eu só queria encerrar essa primeira e dizer assim: casamento, o texto vai dizer, não é campo de disputa, é aliança. Tem que ser assim. John Piper, falando sobre o casamento, ele escreveu assim: o casamento existe para mostrar a aliança entre Cristo e a igreja. Então olha que coisa interessante, né? Muito importante a gente perceber o que é que Paulo está dizendo aqui em relação, né, a essa transformação no casamento. Se você quer um casamento transformado, é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus, e ele precisa estar presente no seu casamento. Mas o texto continua, e nós vamos para a segunda lição. E a segunda lição, eu vou basear, já vou pular lá no capítulo 6, agora dos versos 1 a 4, e essa lição nos diz que o Evangelho também transforma a criação de filhos. Então olha só que interessante, vou ler mais uma vez, capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais, o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos são chamados aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, à obediência e à honra em relação aos pais. Pais são chamados também, não é apenas os filhos, mas eles são chamados o quê? A não provocar os filhos a ira, mas ao contrário disso, a criá-los. E criá-los de que forma? Criá-los onde? Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então você percebe que quando o apóstolo ele está tratando do casamento, ele está dizendo, não é apenas o marido que tem responsabilidade, a mulher também. E se os dois cooperarem, o casamento ele vai ser assim como na relação entre Cristo e a igreja. Vai ser essa aliança, vai ser abençoado. E quando ele fala, parte para o assunto dos pais e filhos, ele está dizendo tanto para os pais quanto para os filhos a postura que eles devem ter. Eu fui dar uma olhada, e quando a gente olha aqui o verso de número 6, capítulo 6, melhor dizendo, ele diz: obedeçam a vossos pais ao Senhor, pois é justo. E no 2, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, verso 3. Lá no 4 ele está dizendo, não crieis, pais, os filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu fui pensar, o que é mais difícil da gente entender? Obedecer aos vossos pais, o Senhor. Tem muita gente que os pais não são cristãos, não é verdade? Mas imagine que seus pais conheçam a palavra e eles vão te ensinar da palavra. E você vai aprendendo e você sabe. Não é só a Bíblia que diz que o filho tem que obedecer aos pais, não é verdade? A palavra de Deus aqui, que é a nossa regra de fé e prática, ela diz também. Então, se for numa escola que não é cristã, ela, até anos atrás, ela ensinava que você tem que obedecer aos pais. Hoje a coisa está meio complicada. Mas aí, me chamou a atenção quando eu li o verso 4, e parece que aqui a gente precisa parar um pouquinho e pensar em algumas palavras. Porque os pais, eles têm se chamado de não apenas proteger os filhos de ladrão e proporcionar a eles um teto. O texto está dizendo que os pais têm que criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu fui dar uma olhada nesses dois termos, disciplina e admoestação, que estão aqui no verso 4. Disciplina vem do grego paideia, que pode ser entendido como todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para esse propósito
ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Então é o papel dos pais, né, trazer toda a educação infantil para os filhos. Os filhos pequenos estão na escola, mas mesmo assim, a Bíblia não diz que é obrigação da escola ensiná-los, educá-los. É uma tarefa que a Bíblia diz que é a tarefa dos pais. Paideia também significa tudo o que em adultos, né, também cultivam a alma, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões. É essa disciplina. Então o pai ele tem que chegar e fazer o filho enxergar o erro, e fazer o filho refletir na sua tomada de decisão. Instrução que aponta para o crescimento em virtude. O que é uma virtude? O que é um vício? Vício é algo que vai te atrapalhar, vai te destruir. Uma virtude. Virtudes são coisas boas, não são? Nós devemos cultivar, são bons caminhos, boas ações, atitudes, né? E também essa disciplina aqui, algumas vezes no grego, ela vai ser o resultado de castigo, de punição dos males com os quais Deus visita homens para a sua correção. Muitas vezes vai ser necessário essa ação por parte dos pais. Mas disciplina está dizendo o que então? Disciplina está dizendo que o pai ele tem que se importar com a criação dos seus filhos. O pai tem que estar presente o tempo todo, os pais, o pai e a mãe. Então ele está dizendo, né? E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, do grego notesia, que pode ser também admoestação e pode ser exortação. Então, um pai cristão, uma mãe cristã, são aqueles que eles se importam com a vida dos filhos. Se importam no sentido de que eles não apenas estão interessados em saber, matriculei na escola, a escola que se vive. Eles têm lá os amigos deles, já tem idade, já tem 14 anos, 15 anos, já são donos do nariz. Irmãos, a falta desta disciplina, a falta dessa admoestação tem feito com que adolescentes se afastem de Deus. Sabia disso? Porque tem pai e tem mãe que fala assim, não, eles têm a idade deles. Quando eles forem maior de idade, eles decidem. O texto está dizendo que os pais, eles têm que não provocar os filhos a ira, mas criá-los, né, nessa disciplina, criá-los nesse treino, criá-los nessa educação infantil. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que o texto aqui ele vai corrigir dois extremos. Um extremo de permissividade sem direção. Tem pai e tem mãe que deixa o filho fazer o que quiser. O filho sai, não tem hora para chegar, não tem que dar satisfação para os pais. Tem filhos também que eles estão em um outro extremo, que é um extremo de dureza sem amor. Quando você estiver aqui na minha casa é assim. Por que, pai? Por que sim? Então o texto ele vem dirigir a vida do cristão para que a gente não tome nenhum desses extremos, mas para que a gente possa fazer com que a nossa casa seja uma casa abençoada. Mas os meus filhos já estão grandes. Mas eles não deixaram de ser filhos, não é verdade? Quando os filhos já atingem a maioridade, né, aqui vai uma palavra para quem já tem filhos nessa situação. Às vezes a gente fica se desgastando por dentro, achando, onde é que foi que eu errei? Porque muitas vezes os filhos se afastam dos caminhos de Deus, mas tem uma questão, meus irmãos. Quando o filho ele já chega na idade da razão, ele vai dar conta das atitudes dele diante de Deus. Mas o que os pais não devem fazer é deixar de orar, é deixar de interceder, é deixar de buscar, dar um exemplo, é buscar de deixar, é buscar não permitir com que, por exemplo, ouvir a igreja seja um peso. Imagine que o meu filho está me vendo em casa e ele está vendo e ele está sabendo que está na hora de eu ir para a igreja, e aí ele começa a perceber que eu não estou com vontade de vir na igreja. Imagine que aconteça comigo o que aconteceu com aquela mãe que chegou para o filho no domingo de manhã e ficou chacoalhando: menino, acorda, vamos para a igreja. E ele tampou, lembra
brincadeira, essa piada, lembra? E aí, não vou. E aí de repente a mãe lá chacoalhando, vamos menino, levanta. Aí ele se encheu e falou, me dá 2 motivos para ir para a igreja. Ela falou, primeiro você tem 40 anos, segundo você é o pastor da igreja. Vamos. Mas imagine que em casa o meu filho sabe que eu tenho que vir para a igreja, não porque eu tenho prazer em estar aqui, mas porque eu tenho uma obrigação. Ah, mas ele já tem 17 anos, amanhã vai ter 18, vai ter 20. Mas eu vou estar dando um bom exemplo se eu mostrar para ele que estar na comunhão da igreja é um peso para mim? Ou eu posso trabalhar com a outra ótica, trabalhar e olhar para o texto e perceber se o texto está dizendo que nós devemos criá-los, né, na admoestação, e a admoestação também pode ser traduzido como esta exortação. Não vou deixar de exortar, não vou deixar de dizer. Eu não tenho mais esse peso de que se ele já está numa idade de tomar decisões por ele mesmo, ele tem que saber que a decisão que ele vai tomar, ele vai arcar com as consequências, mas eu não vou deixar de exortá-lo, eu não vou deixar de dar limites para ele. Sabe por quê? Porque filhos precisam de limites e precisam de amor também. Um escritor bíblico chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: pais devem governar o lar sem tirania e sem negligência. Ou seja, a gente tem que olhar para a nossa família, e aqui pais, pensem aí na esposa, pensem nos filhos, esposas, pensem nos maridos, pensem nos filhos, filhos, pensem também no papel de vocês, né? A gente precisa da palavra, a gente precisa buscar a palavra, a gente precisa ser exemplo, a gente precisa pedir perdão quando a gente erra, a gente precisa olhar para o texto bíblico e perceber que aqui o apóstolo Paulo está dando um direcionamento para que o Evangelho, para que Jesus, para que a pessoa dele transforme a vida na minha casa. Muitas vezes a gente deixa isso de lado e aí a gente arca com a consequência, não é verdade? Muitas vezes a gente está tão preocupado com tantas outras coisas que a gente se esquece de ser um exemplo. A gente se esquece de que estão nos observando. Eu estava olhando a rede social de alguém, uma pessoa tem um perfil lá no Instagram, e ela estava dizendo assim, que quando você publica algo, seus amigos vêm, mas não curtem. Quem vai curtir são aqueles que não te conhecem. E fala assim, porque o teu amigo, ele está falando no ambiente de rede social, o teu amigo, ele só quer saber o que você está fazendo. Muitas vezes isso não significa que ele está apoiando, mas ele quer saber o que você está fazendo. Trazendo isso para a nossa espiritualidade, meus irmãos, as pessoas estão olhando aquilo que nós estamos fazendo. Elas estão olhando para a gente o tempo todo. E aí, se eu quero ser um homem abençoador do meu casamento, se eu quero ser um homem abençoador na vida do meu filho, nós aqui no contexto da igreja, a gente tem que lembrar disso, né? Nós somos o modelo. Eu preciso desse evangelho para ter transformação nas áreas da minha vida. A gente está falando do casamento, a gente está falando, né, da criação de filhos. Mas eu quero caminhar para a gente terminar. E a terceira lição, ela vai usar como texto base o texto todo que nós lemos, do 5:22 ao 6:4. E essa terceira lição, ela vai falar de uma casa. E aí eu quero que você pense assim: você tem o seu papel dentro da sua casa, marido, de pai, de filho, de esposa, de mãe. Eu quero que você pense na sua casa. Eu quero fazer uma pergunta: a sua casa é um lugar de graça hoje? Onde você percebe a presença de Deus, você percebe a graça, você percebe a manifestação de Deus ali? Por que isso? Porque todo esse trecho, meus irmãos, ele mostra relacionamentos que são moldados por Cristo. Você quer que a sua casa seja transformada? Então você tem que pedir mais na presença de Jesus na vida. Quando o pastor Nicodemos, ele olha aqui para Efésios 5:18, eu comentei isso aqui na escola bíblica dominical, mas acho que vale comentar de novo. Ele fala da necessidade que nós temos do auxílio do Espírito Santo, que intercede por nós, Romanos 8. Assim também como Jesus também intercede por nós. Ou seja, Deus, ele quer que a nossa casa seja um lugar de graça. Do capítulo 5:22 ao 6:4, a gente está vendo Paulo dando orientações em respeito ao casamento e em respeito ao relacionamento de pais e filhos, para que estas áreas, elas sejam áreas onde
a paz, a graça seja manifesta. Mas o que é que eu, enquanto indivíduo, devo fazer para isso? E ele vai dizer que lá em Efésios 5,18, quando ele diz: e não vos embriagueis com o vinho, do qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito. Ele vai dizer: para você ser cheio do Espírito, primeiro, você tem que se esvaziar daquilo que está enchendo a tua vida. E ele diz, no texto, Paulo vai falar sobre vinho. Então, ele vai dizer, quando uma pessoa se enche de vinho, ela perde a perspectiva da realidade. Se você vê uma pessoa embriagada, você vai perceber, ela não consegue nem andar retamente. Ela esquece daquilo que ela está fazendo. Ela perde, né, a noção da realidade. Ela está dominada pelo vinho. O vinho está agindo já na corrente sanguínea, na mente. Ela está fora de si, ela não tem controle. E Paulo diz assim: e se uma pessoa está assim, ela não vai ser controlada pelo Espírito, porque ela já está sendo controlada por algo. Então, para que eu seja uma pessoa que vai fazer com que a minha casa seja uma casa cheia da graça e da presença de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito. E para que eu seja cheio do Espírito, eu preciso pensar: será que eu já estou cheio de alguma coisa? E aí o apóstolo Paulo não. Aí o pastor Nicodemos, ele usou no livro 3 palavras para fazer a gente pensar. Porque ele diz assim: às vezes você vai dizer, não, eu nem bebo. Mas ele diz assim: troque o embriagar-se com vinho por sexo. Uma vez um colega fez aniversário, acho que de 16 anos. E naquela época nem internet tinha. Tem mais de 30 anos atrás, nem internet tinha. E aí, aquela turminha da rua, da bagunça, ficou pensando: o que a gente vai dar de presente? E aí os meninos lá juntaram dinheiro e falaram: vamos lá na revista, vamos lá na banca, que tem uma revista de sexualidade, de fotos de homens lá, e vamos comprar e vamos colocar dentro de um pacote muito bonito e vamos dar de presente. Para fazer uma brincadeira com ele, né? Naquela época, se um jovem quisesse ter acesso, né, a material erótico, ele tinha que ter a coragem de ir na banca e comprar. Hoje, ele põe o dedo na tela do celular. Hoje está assim. E aí o Nicodemos, ele vai dizer: se você está cheio disso, se o sexo controla a tua vida, se você só pensa nisso, se você em tudo que é lugar que está, você está pensando nisso. E irmãos e irmãs, a coisa está tão complicada que parece que há um tempo atrás era algo que pegava nos homens, né? Mas que os homens que têm esse olhar, não, hoje as mulheres também. Essa coisa ela está tão assim, tão aberta e solta para todo mundo, né? Que todo mundo tem acesso. Até crianças têm acesso a isso. Até em Botucatu, a polícia tem corrido atrás e prendido adultos comercializando pornografia de criança. Aqui na nossa cidade. Então o que acontece? Isso está muito próximo. E ele diz: se você estiver cheio disso, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Mas aí ele trocou. Talvez você não tenha problema com isso, mas ele colocou outra palavra: dinheiro. Você vive atrás de dinheiro o tempo todo, tem que trabalhar o tempo todo, porque eu tenho que ter, porque olha lá, no banco eu tenho pouco, porque eu quero ter mais, porque meu vizinho tem mais. E ele fala assim: e tem gente que se deixa entrar nessa jogada do dinheiro, e você nunca vai ser cheio do Espírito Santo, porque você já está buscando outro Deus. E ele falou: tá bom, mas talvez não seja esse. E a terceira palavra que ele usou é rancor. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você morre de raiva das pessoas. Você tem rancor, você tem raiva. Fulano há 35 anos atrás deu uma resposta para mim, nunca mais pergunta. Irmãos, isso faz com que pessoas se afastem da igreja, se afastem de Deus. Sabe por quê? Por rancor. E aí ele perguntou: será que você está cheio de alguma dessas coisas? Então, quando a gente olha para todo esse trecho aqui, e essa lição diz que o desejo de Deus, quando a gente olha do capítulo 5, 22 até o 6,4, é que a nossa casa seja transformada em um lugar de graça, que o Evangelho transforme. A gente vai perceber isso, a necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero dar algumas dicas para como a gente faz isso. Como é que a graça vai aparecer dentro do nosso lar? No perdão rápido, no reconhecimento da culpa, na fala mansa.
Na fala de uma pessoa que demonstra, né, que está caminhando para ser cheia do Espírito Santo e tem domínio próprio. E não vai responder, não vai pagar o mal com o mal. Na humildade de reconhecer erros. Às vezes a gente brinca, né? No contexto do casamento. Nossa, minha esposa vê todos os meus erros. Mas às vezes, né, a gente vê os erros da vida da esposa também. Mas às vezes a gente usa isso para acusar. Mas a gente precisa da humildade, a gente precisa da oração em conjunto. A gente precisa do serviço mútuo. Porque o desejo de Deus para nós, irmãos, é que esse conteúdo aqui que nós temos hoje, ele transforme a sua casa. Ele transforma o seu casamento, ele transforma a sua relação com os seus filhos. Ele transforma a relação em geral com a família. Ele quer que a sua casa seja uma casa onde a graça, onde a presença dele seja manifesta. Eu queria fazer um pedido para você. Chegue hoje na sua casa, puxe uma cadeira. Tem uma cadeira lá na sua casa e coloque ela aqui do lado. Peça: Jesus, senta aqui comigo. Porque é isso o que o Senhor deseja para nós. Mais uma vez, fazendo uso do pastor Tim Keller, ele diz assim: o Evangelho nos torna capazes de amar pessoas difíceis porque Cristo nos amou primeiro. O Evangelho ele vai fazer com que eu possa entender que sim, a minha esposa não é perfeita, mas eu também não sou perfeito, mas Cristo me amou mesmo assim, e Cristo ama a minha esposa e ama meu filho. E se a gente começar a pensar dessa perspectiva, meus irmãos? Irmãos, eu vou contar para vocês, talvez eu não devia contar. Deus me deu um livramento enorme ontem. Contei isso para a Fátima. Depois o presbítero vão pegar no meu pé e falar: pastor, você fala cada coisa lá aqui para espantar os irmãos. O Natan tinha um ensaio num estúdio lá no centro. Pai, me leva, levei. Estou subindo a Tenente João Francisco e ali dá para subir 2 carros, né? Parei no farol e parou um carro atrás de mim. E eu já vi que esse cara, eu estava olhando no retrovisor, ele veio com tudo, freou com tudo no farol. E o farol abriu, ele jogou o carro com tudo em cima do meu, quase bateu. Sabe quando a pessoa força a passagem onde não tem? E na hora que ele forçou, ele jogou de uma vez, e eu falei: vai bater. E eu enterrei a mão na buzina. E ele fez um sinal para mim, muito educado assim. E fez assim: passa por cima. Irmãos, eu fiquei com medo da reação que eu tive na hora, se eu parasse, se eu descesse do carro. Eu fiquei com medo. Eu falei assim para a Fátima, na hora que eu cheguei, eu ia brigar com aquele cara. Eu ia brigar com ele. De tão nervoso que eu fiquei. E aí eu fiquei pensando depois, eu fui para casa, aí eu passei no posto, colocar gasolina, eu fui pensando, falei: obrigado, Senhor, pelo livramento. Porque às vezes por uma coisa desse tamanho, você joga a sua vida, você joga a sua reputação no lixo. Às vezes por uma pessoa que foi até mandada ali como discípulo do inimigo para fazer a gente cair. Mas o que me assustou foi a reação que eu tive na hora. Graças a Deus não aconteceu nada disso. Mas e aí eu falei: eu preciso ler o livro do Nicodemos de novo. Por isso que eu estou lendo o livro Cheios do Espírito de novo. Porque às vezes, irmãos, a gente está cheio de tanta coisa, a gente não está dando espaço para Deus agir nas nossas vidas. E o desejo que Ele tem é que a gente se ajude e que aqui a gente dê a mão um para o outro e que a gente possa entender e falar: não vou agir assim. E eu tinha acabado de, no dia anterior, até comentei com a Fátima em casa, eu tinha visto um vídeo tão bonito na internet, que era de um homem que ele estava dirigindo um táxi, acho que lá nos Estados Unidos, e um outro bateu no carro dele. E o outro que bateu no carro dele desceu bravo, e gesticulava e reclamava. Enquanto gesticulava e reclamava, o motorista que sofreu o dano, ele ficou dentro do carro, ele ficou calmo. A calma dele fez com que o passageiro que estava no banco de trás pensasse: você não vai reclamar? E aí, né, enquanto isso, ele calmo, falando, e ele estava dizendo assim: sabe o que acontece? Às vezes as pessoas, elas estão tão perdidas, às vezes a pessoa, ela não tem direção, ela consome tudo, né?
consome todo, ela se entrega por todo tipo de sentimento, ela vai ficando como se fosse um pacote de lixo cheio de lixo. E às vezes essa pessoa fica procurando alguém para jogar o lixo dela em cima. E ele fala assim: eu não conheço, mas talvez seja um caso. E eu tinha achado isso tão bonito. Falei: nossa, que bonito. E no outro dia eu senti tanta raiva. Falei a Deus, pedi perdão a ele, me perdoa, orei por aquele rapaz. Às vezes está passando por um momento difícil, a gente não sabe, mas quase causou um acidente por nada. E se você não tem cuidado, e aí ficou claro para mim, é como se Deus falasse: você precisa mais do meu Santo Espírito, você precisa buscar mais. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente não tenha apenas, irmãos, conteúdo a gente tem. Talvez você já leu esse livro inteiro algumas vezes. Se eu pedir para você, abra lá em Josué, você sabe. Abra lá em Naum, você sabe. Até Naum você sabe onde está. Se eu pedir, abra lá em Apocalipse, você falou: opa, o último livro da Bíblia. Tem gente que às vezes está perdido, né? Mas o Senhor, Ele pergunta para mim e para você nesse momento: mas o que é que você tem feito com aquilo que você tem aprendido na minha palavra? Porque eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar o seu casamento, eu quero transformar a sua relação com os seus filhos, eu quero transformar a sua relação com os seus amigos, com a sua família, porque eu quero que a sua casa seja uma casa onde a presença de Deus se manifesta. E eu quero, antes de encerrar, só comentar mais uma coisa. Pode ser que mesmo você agindo assim, os filhos, o marido e a esposa não devolvam a ação, né, nessa mesma qualidade. Mas isso não importa. Importa é aquilo que você vai fazer de acordo com a palavra que você viu aqui. Pode ser que você diga assim: eu vou mudar a partir de hoje meu relacionamento com os meus filhos, vou ser mais carinhoso. Pode ser que eles não sejam carinhosos em um primeiro momento assim. Eu vou mudar no relacionamento com meu marido, com minha esposa. Pode ser que a resposta não seja a mesma e não seja na hora, mas importa aquilo que você vai fazer com relação àquilo que a palavra está dizendo para você fazer. Pergunta: você fica assustado com um texto desse? Eu fico, porque é difícil, não é? Mas o Senhor está conosco. Eu quero te lembrar de Jesus, que Ele diz: e eis que eu estou com vocês em todo o tempo, em todos os dias. Última pergunta para a gente orar: a sua casa hoje, ela é cheia da graça e da presença de Jesus? Você deseja isso? Feche os olhos. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir essa bênção para Deus. Vamos pedir para que de fato Ele transforme a nossa vida. Nós não viemos aqui à toa, meus irmãos. Nós viemos aqui porque Jesus quer transformar a sua paz, Ele quer transformar a sua mente. Ele quer que você tenha uma noite de descanso, onde você deite a cabeça no travesseiro e você sabe que até enquanto você dorme, o Senhor te ajuda, te abençoa, te ensina, porque Ele está ali com você. Ele quer transformar as suas relações, os seus relacionamentos. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer que você entenda que Ele te ama, apesar de tudo que você tem feito. Ele quer que você entenda: ei, eu estou aqui, eu estou disponível para você, busque a minha presença. Ele quer que você seja cheio do Espírito. E talvez para isso Ele está te perguntando agora: o que é que você já está cheio do quê? É de sexo? É de dinheiro? Preocupação financeira? É desse amor desordenado pelas coisas? É desse materialismo que diz: eu preciso do último iPhone que tem, que o meu já tem 3 meses, já está velho. E Ele quer dizer: você precisa de satisfação dEle, em Jesus. Você precisa de mais dele na tua vida. Você precisa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vem com uma relação com Ele. E Ele está disposto, Ele está de braços abertos para transformar os teus sentimentos, para transformar os teus pensamentos, para te transformar dentro da sua casa, para que você trabalhe. Esse chamado para todos nós aqui, para que nós trabalhemos, para que a nossa casa seja um espaço onde o Senhor Jesus reina absoluto. Que sejamos esses instrumentos, que sejamos essas testemunhas, que sejamos esses embaixadores dele, Jesus, em primeiro lugar, dentro da nossa casa.
Vamos orar nesse sentido. Senhor, nós estamos aqui nessa noite fria, nessa noite, ó Deus, lutando, muitos de nós aqui com resfriados, com gripes, mas muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos que o Senhor deseja transformar, Deus, os nossos casamentos, a nossa vida com os nossos filhos, com os nossos pais. O Senhor deseja que a nossa casa seja cheia da graça do Senhor, da Tua presença. Por isso, ó Pai, eu peço que se na vida de alguém, na casa de alguém, ó Deus, o inimigo tem tentado entrar, que em nome de Jesus ele caia por terra e que ele saia, e que dentro das nossas casas seja manifesta a Tua presença. Que onde andar, ó Deus, onde pisar a planta do nosso pé, que esteja ali um servo, uma serva de Jesus Cristo, um discípulo, uma discípula dele, e que a presença do Senhor, do Seu Santo Espírito, a presença espiritual de Cristo conosco mesmo, seja manifesta ali também, ó Deus. Nós somos pequenos, fracos, pecadores, mas contamos com o Teu amor, com a Tua graça e misericórdia. E pedimos, ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, que vejamos diferença na nossa casa, que vejamos e que sintamos alegria no nosso lar, porque a presença do Senhor, ó Deus, a alegria do Senhor, ó Deus, a força do Senhor, a Tua presença é manifesta nesses lugares. E que desta maneira nós vivamos, ó Deus, e continuemos a viver para a honra e glória do Teu nome. Mas nos ajuda, porque precisamos de Ti, porque pecamos mais do que gostaríamos, porque, ó Deus, muitas vezes viramos as costas para o Senhor, mas que o Senhor nos incomode profundamente a revermos e a buscarmos uma vida de intimidade cada vez mais próxima e cada vez mais santa contigo. É o nosso pedido e oramos e fazemos isso em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para você ficar em pé para a gente receber a bênção de Deus. E agora, povo do Senhor, povo que foi chamado para fazer parte desta família, que é a família da fé, que agora, Deus, que estamos aqui prontos para retornar para as nossas casas, que a bênção do Senhor esteja conosco, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Deus e Pai, que a presença, o ensino, que o consolo, a Deus, a unção do Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém.